Muitas pessoas acreditam que a BNCC é o currículo. E existe essa confusão. Na verdade, a BNCC ela não é o currículo. A BNCC não é o currículo. Ela é uma base para você construir o currículo. E essa base ela é nacional e é comum a todas as escolas do Brasil. O que isso quer dizer? Que os nossos alunos brasileiros eles têm direito a aprender pelo menos o que está ali na base comum curricular. Isso quer dizer que em toda escola que você for, teoricamente, o aluno ele precisa, seguindo a BNCC, ele precisa aprender pelo menos o que está ali. Pelo menos. E só que isso é uma base. O que significa uma base? Que a partir desta base, a partir desta fundação, as escolas podem construir um currículo maior, mais amplo, mais direcionado às necessidades específicas de uma determinada cidade ou de uma determinada região ou de determinada turma ou de um determinado aluno, que é a parte onde a gente vai chegar na educação inclusiva. Por exemplo, o currículo de uma escola do interior da Bahia vai ser diferente de uma escola lá de Curitiba. Porque são regiões totalmente diferentes, com culturas diferentes, num terreno diferente, e isso gera uma modificação do que é dito, do que é falado, do que é ensinado. Claro que existe um conteúdo específico de uma disciplina, por exemplo, os alunos eles vão aprender o que é a equação do segundo grau, né? Isso está lá na base. Mas as variações, as formas de abordar, os problemas, os tipos de problemas envolvidos, vai envolver uma comunicação diferente para esses alunos de uma escola para outra. Mas onde que isso chega na educação inclusiva? E esse é o ponto que eu quero trazer aqui para você hoje. Por quê? Qual é o problema que está acontecendo? Quando nós temos um aluno com deficiência, que ele precisa de um conteúdo específico, por exemplo, ele precisa trabalhar a duração do tempo de diálogo dele. Um conteúdo bem específico aqui, né? Um aluno que hoje ele interage menos de 1 minuto, a comunicação dele, as conversas dele hoje duram menos que 1 minuto. Vamos supor, um aluno diagnosticado com autismo e a interação social dele está muito prejudicada e durante o atendimento em sala de recursos, para que ele tenha melhor aproveitamento em sala de aula, foi verificado que o melhor para esse aluno agora é aumentar o tempo de interação social dele. Como que a gente aumenta o tempo de interação social do aluno? Trabalhando um passo de cada vez. Então, na sala de recursos, é trabalhado, por exemplo, situações sociais, histórias sociais, momentos de conversa para a todo tempo estimular esse aluno a interagir, para esse aluno aprender como dar continuidade a uma pergunta, responder uma pergunta com uma afirmação, uma negação e dar continuidade à conversa com uma outra pergunta, né? Por exemplo, como você está? O aluno responde, eu estou bem. Isso é um tipo de diálogo. O aluno pode... Só que se a gente ensinar para ele a fazer outra pergunta logo após essa, ele vai aumentar o tempo de conversa. Se a gente perguntar, como você está hoje? Ele fala, eu estou bem. E você, como está? Olha só, já mudou totalmente. Só que muitos alunos não sabem fazer isso, né? E eles precisam aumentar o seu tempo de interação social para tirar maior aproveitamento na vida e dentro da escola também. E onde que está tempo de interação social na BNCC? E aí que eu te desafio a encontrar. Nós sabemos que a BNCC tem sim competências gerais. Essas competências envolvem habilidades socioemocionais, habilidades sociais, habilidades de autocuidados. Tudo isso são competências gerais da BNCC. Mas as específicas, por exemplo, meu aluno está no 3º ano do fundamental, meu aluno está no 8º ano do fundamental, ele precisa trabalhar tempo de interação social. Onde que eu encontro dentro do 8º ano tempo de interação social? Em que disciplina eu encontro isso? E é aí que tá, você não encontra. Embora a questão de autocuidados, da educação para a vida, preparar o aluno para o mercado de trabalho, a parte socioemocional, a relação com as pessoas, tudo isso esteja implícito dentro de um total, de um global na BNCC. Qual é o código do aumentar o tempo de interação social? Não tem esse código na disciplina que o aluno está cursando hoje. E como é que eu vou trabalhar? Como é que vai funcionar isso? E para responder essa pergunta, onde que eu encontro essa habilidade específica que o meu aluno está trabalhando? Leandro, meu aluno está trabalhando uma habilidade específica de coordenação motora. Leandro, meu aluno está trabalhando uma habilidade específica de aumento de tempo de interação social. Não, Leandro, meu aluno está trabalhando uma habilidade específica de uso da prancha de comunicação alternativa. Não, Leandro, meu aluno está aprendendo uma habilidade específica do vocabulário de Libras. Qual é o código da BNCC do vocabulário de Libras? Isso é o que
eu quero responder aqui com você hoje. E para responder isso, eu trouxe o Felipe Chart contando um pouquinho sobre a BNCC, rapidamente. Para a gente entender isso, a gente precisa entender que a BNCC, ela está aqui. Essa é a BNCC. Base Nacional Curricular Comum, ou seja, todas as escolas do país, sejam estaduais, municipais, particulares, elas precisam ter, no mínimo, isso que está aqui. Mas, no mínimo, não quer dizer que é apenas isso. Por isso que a gente fala que BNCC não é currículo. O currículo ele é composto, sim, da BNCC, mas de muito mais coisas. Tá? Ele é composto também de uma coisa que a gente chama de parte diversificada. Parte diversificada do currículo. Tem a BNCC e tem a parte diversificada do currículo. O que é a parte diversificada do currículo? É o que não está na BNCC e que vale a pena ser ensinado para o seu aluno. No ensino médio podem ser disciplinas eletivas. Por exemplo, um aluno de uma escola rural que está fazendo o ensino médio, ele pode ter na parte diversificada do currículo aulas sobre técnicas de agronomia. Por quê? Porque para aquela região, para aquela escola, faz sentido trabalhar isso como uma disciplina eletiva da parte diversificada do currículo. É um aluno, por exemplo, que trabalha num lugar onde tem pesca, ele pode ter pesca, né? Pescar o peixe mesmo, as pessoas vivem da pesca naquela região, ele pode ter na parte diversificada do currículo, no ensino médio, por exemplo, que está preparando ele para o mercado de trabalho, algo relacionado à pescaria profissional. A parte diversificada do currículo, ela pode corresponder, até onde eu pesquisei aqui, especialistas recomendam 60% da BNCC e aqui 40%. Só que em cima disso aqui, as cidades, os estados e o educador ainda tem autonomia para construir. Isso é uma base. Então, tem a BNCC e depois da BNCC nós temos o município. O município pode definir um currículo comum daquele município. Na minha cidade X, por exemplo, fica definido para essa cidade que nós vamos abordar o assunto de plantio de soja. Nós somos uma cidade que tem muita plantação de soja e os alunos vão aprender algo sobre soja nessa cidade. Então, na parte diversificada do currículo dessa cidade aqui, tem aulas sobre a plantação de soja, por exemplo. Só que ainda tem outro nível, que é o Estado. O Estado, ele pode também ter um currículo, né? E a gente chama isso aqui de documento de referência curricular. Quando o Estado define um currículo, ele cria um documento de referência curricular, DRC. Quando o município cria um currículo para o município, ele é um documento de referência curricular. Só que ainda tem mais um nível. A escola. O município segue a BNCC, mas o município segue o Estado, que o Estado segue e o Estado também segue a BNCC para construir o seu currículo, mas a escola, ela também pode contribuir no currículo, na verdade ela deve. Uma escola não precisa ensinar necessariamente o que uma outra escola ensina. Uma escola que está na cidade não precisa necessariamente ensinar a mesma coisa da mesma forma que uma escola que está no campo. Na mesma cidade, dentro do mesmo estado, com a mesma base nacional curricular. Porque a escola tem autonomia, sim, para construir em cima da base nacional e do documento de referência curricular do município, do documento de referência curricular do Estado. Tá entendendo? Você está entendendo? O governo federal, né, ele criou o mínimo para o país, que é a BNCC, mínimo para o país. Aí vem o município, o Estado, né, o município, e fala, na minha cidade o mínimo é esse aqui. Aí o Estado fala, no meu estado o mínimo é esse aqui. E a escola também pode falar, aqui na minha escola o mínimo é esse aqui. Nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Tudo é encadeado, tem uma hierarquia, mas é encadeado e tem uma certa autonomia. E essa autonomia se estende ao professor também. Aqui fora tá ficando grande, né? Mas teria o professor também. Aqui entra você. O professor tem também a autonomia dele para direcionar aquele assunto ali, da forma que ele acha mais apropriada para aquela turma. Visto que uma turma nunca vai ser igual a outra. Nós temos uma turma formada por alunos, por exemplo, de uma região, ou alunos mais velhos, alunos que repetiram um ano, por exemplo. A forma de você comunicar com esses alunos vai ser diferente dos alunos mais jovens. E isso dá para o professor uma liberdade de abordar os assuntos de uma forma diferente, na comunicação dele. E onde que isso chega na educação especial? Qual é a pergunta que a gente quer responder aqui? A pergunta é: como colocar a necessidade específica do aluno
dentro disso aqui tudo, já que a BNCC não aborda a necessidade específica do meu aluno, e de fato não aborda, a BNCC te dá um espaço para você falar disso, que é justamente a parte diversificada. A parte diversificada do currículo, ela é personalizada de acordo com o município, de acordo com o estado, de acordo com a escola, de acordo com o professor e aqui por último, no nosso caso, educação inclusiva, o aluno. O aluno, a necessidade do aluno, ela pode e ela deve, se não estiver dentro da BNCC, se não estiver dentro do documento de referência curricular do município, se não estiver dentro do documento de referência curricular do estado, se não estiver dentro do currículo do projeto pedagógico da escola, a necessidade do aluno, ela pode constar na parte diversificada, para você trabalhar no atendimento educacional especializado. Então, se o meu aluno precisa trabalhar um aumento do tempo de interação social, isso não está na BNCC, mas está na parte diversificada. Se o meu aluno precisa trabalhar o uso da prancha de comunicação alternativa, não está na base nacional curricular, mas está na parte diversificada, pode constar na parte diversificada. A parte diversificada, ela pode ser personalizada de acordo com a necessidade da cidade, do estado, da região, da localização do bairro, da escola, ou do professor, ou do aluno. Por isso que você não vai encontrar um código específico para falar, meu aluno está trabalhando o uso da prancha de comunicação alternativa. Qual é o código da BNCC para esse trabalho? O meu aluno, todo dia, ele fica 20 minutos, 40 minutos trabalhando o uso da prancha de comunicação alternativa. É como se fosse uma disciplina de uso da prancha de comunicação alternativa. Só que não existe na BNCC a disciplina do uso de equipamentos de comunicação alternativa, mas encaixa como parte diversificada do currículo. Inclusive, o currículo funcional, você trabalhar habilidades de vida diária com o seu aluno, elas vão encaixar na parte diversificada do currículo. E isso eu falo com você com segurança e até tem um documento do MEC que explica que isso é ok.